tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Roma. Em outras palavras, o que se pretende dizer aí é que se somos dotados da faculdade de comunicação, devemos usá-la para resolver com problemas concretos do dia a dia. Muitas vezes, a pergunta e a informação dada pelo outro poderá nos resolver um problema que nós, na mera divagação pessoal, não conseguiríamos. O outro dispõe de um repertório que não é o nosso, complementar ao nosso, e, portanto, muito contributivo para a resolução dos nossos problemas mais práticos. Por isso, não hesite em perguntar. Nem sempre dá certo, nem sempre são generosos na informação, nem sempre são precisos na informação, nem sempre a informação contribui de fato, mas, claro, não custa nada arriscar. Quem tem boca vai a Roma, não tira pedaço. Pergunte aí, veja se alguém te ajuda a encontrar o caminho da estação de trem, porque está difícil. Você sozinho está girando, girando, girando e parece não chegar nunca no lugar que quer chegar. Então vamos lá, professor Clóvis. Já tem um tempo que eu ando querendo lhe fazer algumas perguntas, porque muito escutei do que o senhor tinha para dizer, com certa admiração, devo acrescentar, mas sem nada poder dizer de volta ou perguntar. É sempre uma relação de um para muitos, relação própria de popstar com seus admiradores. Mas nem sempre foi assim, né, professor? O senhor já foi uma pessoa mais acessível quando era só um professor que sonhava, inclusive, com a distribuição do conhecimento pela internet. O senhor até colocava alguns vídeos de suas aulas gratuitamente na internet. Lembra disso? Mas, como a Ritinha Von Hunt bem chama atenção em um de seus vídeos, nem todos têm a delicadeza de começar os vídeos usando vaselina. E aqui, muitas vezes, isso se revela uma verdade incômoda, uma característica atroz que lapidamos muito bem com o passar do tempo. Tão bem que Trump, presidente de um dos países considerados mais influentes do mundo, resolveu fazer uma espécie de Big Brother Brasil lá na Casa Branca. De modo que eu não me sinto constrangido a tentar espremer algumas verdades que o verniz social talvez tente ocultar. A começar pela frase: a baixa cultura parece que chegou lá. Faz sentido essa pergunta? Ou podemos fazer dela uma afirmação? Faz sentido observando o comportamento do Trump frente ao que ele fez com o Zelensky? Né? Caso o senhor esteja se perguntando quem disse isso, eu mesmo. Inclusive, se estou lá no lugar do Zelensky, perguntava para a assessora se uma mãozada no pé do ouvido do Trump era um ato de guerra ou só uma treta entre nós dois. E caso ela sinalizasse a opção número 2, ia rolar até cadeirada. Certa vez o senhor confidenciou em um dos seus vídeos que, estando na sala dos professores, provavelmente lá no ECA, não lembro, entrou um colega professor que o acusou de ter, não lembro bem o termo agora, mas algo como ter virado as costas para o movimento. O que o senhor retrucou: ainda bem que foi só eu, né? Ele se referia a um discurso mais à esquerda, combativo, que o senhor possuía no passado. E que naquela época, ainda recém-iniciada essa nova etapa como palestrante, já se mostrava suprimido. Independente se isso é uma falsa memória minha, o fato do senhor ter se tornado um palestrante fez com que o senhor abandonasse seus posicionamentos ou evitasse determinados discursos, ao menos em público, no que diz respeito à política? No trecho de um podcast, o senhor mostrou uma certa indignação com a morte de uma professora que foi substituída rapidamente e as aulas seguiram, vida que segue. Os dados são que na Secretaria Estadual Pública de São Paulo, nós Sim. temos mais de 5 casos de violência física contra professores por semana. Na rede pública, principalmente, né? Todo dia de aula, um caso. Agora, tornou-se notório quando aquela senhora de 72 Sim, anos foi assassinada em plena luz do dia a facadas por pedir disciplina em aula. Essa é a nossa sociedade. Aqui não tem ET. Aqui não tem nenhum povo bárbaro que nos obriga a agir barbaramente. Não, aqui só tem nós. Se você não participou do evento, saiba que você integra uma sociedade onde isso acontece. Um evento diante do qual você e ninguém meio que se constrangeu muito. Quando eu vi isso, eu fiquei indignado com a sua indignação.
porque ela me pareceu uma indignação seletiva, no sentido de que outras mortes pareciam lhe escapar ao radar. Óbvio que isso não é verdade, e o fato dela ser professora e o senhor também, isso lhe toca em particular. Mas, em que medida essa minha observação não é indicativo de que esse comportamento, essa forma de enxergar a relação entre as pessoas, que está intimamente associada a essa questão de luta de classes e etc., não afeta a possibilidade de reação de uma sociedade organizada? Deixa eu explicar um pouco melhor. A Rita Von Hunt, que também é uma persona aqui no YouTube, aparece em um trecho de um vídeo dizendo o seguinte. Então, mais uma vez, essa nossa classe de servidores e servidoras, ela é um extrato da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só consegue qualquer coisa quando se une numa demanda comum, quando tem como horizonte uma luta comum, que coloca todo mundo em pé de igualdade, né? A ideia de um servidorismo público que está pouco se lixando para terceirização não é um serviço público. É o projeto neoliberal que celebra dia e noite, que agora a gente se mata entre a gente. A gente cria inimizade entre a gente. A gente não se vê como uma classe que poderia se unir para lutar, para demandar, para exigir, para eleger, para reformar. A gente se vê como concorrentes e inimigos, né? E então, de certa forma, né, sobrepor essa lógica da concorrência, da inimizade, para construir laço de coletividade, para, enquanto classe, ser capaz de produzir essas demandas. Então, se observarmos, por exemplo, a última greve de 2024 dos professores universitários, onde o governo dividiu na mesa de negociação a classe de professores e técnicos TAI, e até tentou criar uma espécie de sindicato fantasma para emplacar uma negociação, não fica claro que até na ideia de classes está embutida a objetificação das pessoas, de tal forma que eu passo a me preocupar com elas não mais a partir de um ponto de vista humano, e sim utilitarista, tipo, ela pertence à minha classe, então eu vou lutar por ela. Eu vou me preocupar com as dores dela. Caso contrário, né? O que o senhor tem a discorrer sobre isso? Nesse mesmo podcast, professor, submeteu essa informação aqui. Clóvis, posso fazer uma pergunta? Claro. Porque a nível profissional, concordo bastante com essa visão de que, bom, você não é explicador 100% do tempo, você não tem essa essência que veio no seu nascimento, como você disse, tá faltando um explicador no mundo, então vamos mandar o Clóvis. E sei que as pessoas se comportam assim, que eu fui militar durante 11 anos, eu tinha amigos que fardados agiam de uma certa forma, falavam de uma certa maneira, e quando não estavam fardados, eles eram diferentes. Então não era a mesma pessoa, eles adequavam a maneira como eles se comportavam de acordo com a ocasião, parecia até de acordo com a vestimenta. Agora, você não acha que os existencialistas a nível humano em si estão negando certas obviedades? Porque, por exemplo, como o fato de afirmar que não há uma natureza humana. Porque, de fato, o ser humano ele é muito diverso, imprevisível. Mas se a gente pega 7 bilhões de pessoas, na verdade 8 bilhões de pessoas na Terra, a gente consegue reduzir a um mínimo. Que a gente poderia falar que, olha, essa é a natureza humana, um certo instinto de sobrevivência, desejo sexual presente, é algo que tá dentro dos animais, né? Ou até, por exemplo, não tem natureza humana, então a gente poderia falar que não há certas normas de comportamento, sendo que se a gente pega, apesar de comportamentos diversos, a gente também consegue chegar ao mínimo ético. Acho que em quase toda a sociedade, para não falar em toda, matar, sem que seja por legítima defesa, por exemplo, seria errado. Será que ele não tá negando alguma coisa que a gente vê, que, cara, isso aqui é óbvio que existe? Nossa, mas é gozado como eu não vejo obviedade nenhuma. Não? Nenhuma. Primeiro você falou em desejo sexual. Aí você disse, está nos animais. Bom, se está nos animais não é propriamente uma natureza humana. Mas você não concorda que é no homem também? De todos os viventes, né? Olha, eu conheço muita gente que não tem desejo sexual nenhum. Aliás, é um grande problema da nossa era, né? Até porque, vamos combinar, não faltam remédios estimulantes e aumentos de testosterona para ver se dá um jeito e dá uma animada na coisa. Se você está discutindo a natureza humana, você tem que encontrar alguma coisa que seja, de fato, distintivo, seja exclusivo do humano. E aqui, sim, eu interromperia o Clóvis, se lá estivesse, né, para fazer duas considerações. Primeiro, se a natureza do cavalo, por exemplo, é não comer carne, ou seja, ele é um herbívoro, eu não veria um cavalo comendo carne, certo? Mas quem já teve contato com sítio, fazenda ou vídeos aqui no YouTube já viu cenas como essa. Ou seja, isso muda a natureza do cavalo? Não. Então, o fato de termos alguns seres humanos que optaram por não transar ou por alguma alteração hormonal não apresentam libido, isso não altera o fato de que há em nós, seres humanos, um desejo por sexo. Quem viu o vídeo lá lembra da menina Misha querendo usar batom, biquíni e tudo mais. Pois bem, mas o Clóvis nos lembra que isso não é exclusividade nossa. Os animais também têm desejo sexual.
Isso é verdade, mas aqui entra a minha segunda consideração. Eu nunca vi um Freud entre os animais. A única espécie que discute seu próprio desejo somos nós. Então, se é a exclusividade que o Clóvis coloca como um obstáculo para a existência de uma natureza humana, então encontramos uma. Nós temos essa coisa chamada de consciência, inteligência, ou seja lá o nome que a academia queira dar, que nos distingue do resto da natureza. Gato não vai para a lua. O Clóvis já explicou isso dezenas de milhares de vezes. Por que o senhor fez esse comentário? Se o senhor bem sabe que aquilo que nos distingue do restante da natureza é justamente essa particularidade que o senhor mesmo, dezenas de vezes, já explicou. Né? Eu não só gostaria que o senhor explicasse por que o senhor resolveu defender essa ideia, mas explicasse também por que muita gente adota essa perspectiva, esquecendo esse olhar da natureza humana. Como assim, Belo? Eu explico. A Rita von Hunt, voltando a ela, adora defender as ideias lá do Marx. Então, ela é uma apaixonada defensora das ideias do Marx. Então, tudo basicamente se resume à luta de classes, as questões dos meios de produção. Ora, bolas, eu tenho para mim que trocando os meios de produção, sem trocar a natureza humana, é trocar 6 por meia dúzia. É mais ou menos como aquela questão que eu gosto de usar como um exemplo paralelo: armas matam pessoas. Não. Pessoas matam pessoas e elas usam armas para isso. Parece que é só uma questão de palavras, mas não é. Na primeira forma de pensar, muita gente acredita que, sei lá, retirando as armas de circulação, você deixa de matar as pessoas. Ora, as pessoas matam pessoas desde que o mundo é mundo e as armas de fogo não nasceram conosco. Então, eu diria que o ser humano explora o outro ser humano desde que a humanidade existe, antes da gente inventar essa história de capitalismo, de comunismo. Enfim, não são as fábricas ou esse ou aquele meio de produção que faz com que as pessoas se comportem dessa ou daquela forma, e sim o desejo que elas têm de se manter no poder e como elas querem chegar lá e se manter lá. Então, dito isso, por favor, desenvolva, porque esse assunto aqui penso eu, o mais caro de todos, pelo menos para mim. Vá fundo nele. Natureza humana versus meios de produção e a visão do papai Marx. Como diriam os cariocas, vamos agora para a saideira. Eu gostaria de perguntar algo que envolve o limite da ética da responsabilidade. Em um desses inúmeras peladas aí pelas redes sociais, me foi posto que eu argumentava segundo a ética da convicção, mas que um político não poderia fazê-lo porque ele segue a ética da responsabilidade. Isso aconteceu em especial quando o Kim resolveu apoiar a candidatura do Nunes em São Paulo, alegando ser um compromisso obrigatório, próprio das formalidades de quem está preso às restrições de um partido. Né? Seja como for, eu fico pensando até onde isso vai, porque aí fica fácil, né, professor? Tipo, muitos políticos vão, de repente, se utilizar desse tipo de argumentação, tipo, deu merda, eu tenho que fazer algo contrário ao que eu discursei, então eu digo que é em função da ética da responsabilidade, eu uso isso como um escudo, já que se eu me opor, as consequências serão muito caras. Eu lembro que o senhor deu um exemplo do cobertor curto em sala de aula do aluno que chega atrasado, e agora eu fico pensando como discutir essa questão de tal forma a deixar um norte aí para todos nós, de uma tal maneira que os políticos não usem essa tal ética da responsabilidade como um escudo para se esquivar das suas responsabilidades, das suas promessas de campanha. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que medidas impopulares, sim, são muitas vezes medidas responsáveis e necessárias. O que o senhor pode dizer ou trazer como exemplo para nos ajudar a nortear essas questões, para não ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Agora sim é a vera, a derradeira, a última, para encerrar. E essa provavelmente fará com que o senhor nunca mais queira me responder nem um bom dia, sequer. Mas é o que eu disse no início. A Ritinha tem razão. Aqui é sem cuspe mesmo. Ultimamente eu tenho experimentado uma fase de puro amargo e decepção, que fazem aquela música do Cazuza que diz: meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, pareça uma cantiga de ninar dessas que a mãe canta para o bebê dormir. Então, isso aqui não é necessariamente um chá da tarde, como o senhor deve estar acostumado em muitos podcasts que tem por aí, onde as perguntas são muito amenas e seguem uma certa, digamos assim, um certo conforto para o convidado. Então, lá vai. O senhor deve se lembrar de ter dito que estava quieto em seu canto após
pagar caro em almoço em família, quando, em um diálogo com um garçom, este lhe disse que, observando o que o senhor pediu para beber e comer, ele sabia exatamente quanto tinha custado o rolê todo. E aí o senhor não deixou por menos e perguntou para o sujeito se ele achava justo. Inúmeras perguntas foram feitas e o sujeito lá, lembrando como no filme Matrix, né, defendendo aquele negócio ininterruptamente. Pois bem, eu lhe devolvo a pergunta. O senhor acha justo, tendo tido a oportunidade de ter estudado na USP, na Sorbonne, uma espécie de USP lá dos franceses, falar 6 línguas, né? Ter feito mestrado, doutorado, pós, a porra toda, o senhor ter usado isso só para si e sua família, no sentido de que esse conhecimento nunca foi colocado à disposição de um bem público, de um bem maior, de um bem coletivo, sei lá, né, como deputado, no auxílio de projetos para o país, porque nós temos uma série de analfabetos políticos e até funcionários no Congresso, colocados democraticamente pelos eleitores, diga-se de passagem, mas que, comparado a alguém com seu conhecimento, teriam um pouco a contribuir em termos de conhecimento, tomada de decisão, discernimento, lucidez. Então, acredito que essas palestras e livros que o senhor produz até sejam úteis, claro, não é isso, mas o senhor há de convir que o Brasil tem um problema de escala, e o alcance que o senhor tem com seus livros e palestras não são as mesmas que, sei lá, ocupando a posição de um ministro, ocupando a posição de um senador. Em outras palavras, o senhor pode ter conseguido prestígio e, de repente, até dinheiro para comprar o DSI da Natália, mas a sociedade do garçom continua a mesma. O senhor acha justo a sua participação nisso tudo, dado o tamanho do seu conhecimento? Bom, é isso. Se você quer que o Clóvis responda essas perguntas, me ajude a fazer com que esse vídeo chegue até ele. Marque na sua rede social o professor, marque no Instagram, faça um comentário no YouTube dele, não sei se o professor tem TikTok ou não, mande e-mail, enfim, se você for vizinho de porta dele, vá lá e coloca um cartaz na porta dele, assista lá o canal 83, o vídeo do Beluga, né? Se você encontrar o carro estacionado dele, escreve lá e põe no para-brisa do carro, uma folha lá escrita. Se você estiver na palestra dele, quero fazer uma pergunta, hein? Aí ele abre espaço lá para pergunta, você fala, o senhor já assistiu lá o vídeo do canal dele? Né? Faz bullying, né? Com função, porque é difícil, porque o professor agora é cheio de funcionário nos escritórios, então passar por esses funcionários é muito complicado. Esses caras eles só dão acesso a esses contatos comerciais, né? Então a gente, assim, contatozinho de gente pobre, assim, dificilmente passa pela comitiva em torno do professor, né? Então eu precisaria da ajuda de muita gente marcando aí para poder fazer algum tipo de pressão para ver se o professor toma ciência de que, a não ser que de repente algum funcionário lá mostre aí, o professor de repente se interesse pelas perguntas. No mais, se tudo der certo, eu vejo vocês no futuro. Valeu, fui, tchau. Zé, mas a pior coisa do mundo, Zé, é a tal da velhice. Eu digo, ele disse, acaba vai ficando velho, é uma merda. Pai estava num bar, e uns cabeludos disseram, vamos tirar onda com aquele velho. O rapaz da banca de bicho disse, não tire não. Esses velhinhos que estão careca ou com cabelo branco, isso é experiência na vida. Não vão mexer. Cabeça, que porra nenhuma, rapaz. Tu tá aí por fora, doido. Meu tio, sabe como é que capa velho? Aí pai olhou assim e disse, não. Descostura a boca. Para dizer que o velho só funcionava com a língua. Do jeito que pai não é, aí pai disse, meu filho sabe como é que capa boizinho? Ele disse, sei não, como é meu tio? Ele disse, costura o cu. O caba disse, olha, vai, não disse a tu que não se metesse com esses velhos, chamou tudo viado, tá aí?